Seja bem-vindo ao mundo marcial. O sistema Garra de Águia remonta ao início da dinastia Sung e ao famoso general Liu Fei. Era famoso por suas muitas batalhas bem-sucedidas contra as tribos mongóis que invadiam a China. Ele criou um sistema de habilidades de combate corpo a corpo para suas tropas que foram testadas em batalha e se mostraram extremamente eficazes em uso. Garra de Águia Kung Fu é uma arte marcial chinesa conhecida por suas técnicas de preensão, golpes, travamentos articulares, quedas e ataques de ponto de pressão. Este estilo de Kung Fu também é chamado de Fan Xing Zhou Pai. O objetivo é manipular os membros, articulações, pontos de pressão, veias e outros alvos dos adversários. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Embora tenha começado como um conjunto de técnicas conhecidas do general Liu Fei, evoluiu para um sistema mais completo de trabalho manual, incluindo agarrar, travar e usar pontos de pressão. Este sistema, sob o comando de Liu Fei, ficou conhecido como Mão de Águia. Depois que Liu Fei morreu, a Garra de Águia Kung Fu voltou ao templo de Shaolin e suas práticas. Dentro de alguns séculos, passou por outra transformação. Sob o comando de um monge chamado Lai Shun, a Garra de Águia fundiu-se com o sistema Fan Tzi, que trouxe os elementos da parte inferior do corpo com técnicas de chutes. Essas técnicas foram passadas para um monge chamado Tong Shaig, que as passou para um monge chamado Fet Xing. Até esta altura, este conjunto de técnicas era apenas ensinado a monges budistas e por isso, estas técnicas não eram conhecidas por muitas pessoas. No final da dinastia Qing, um homem chamado Lao Zixun, de Huibei, herdou essas técnicas de luta de Fet Xing e Lao Zixun passou 30 anos praticando diligentemente. Ele se tornou famoso em Pequim por causa de seu conhecimento e habilidade nas técnicas tradicionais de luta de garra de águia. Lao Zixun também se especializou em técnicas de luta usando o bastão longo. Em seus últimos anos, ele passou todas as suas técnicas para seu sobrinho Lao Xingyao. Lao Xingyao então passou esse conhecimento para seu terceiro filho Lao Kaimen e seu sobrinho Shan Zishen. Lao Kaimen passou a garra de águia para seu sobrinho Lao Fetman, a sétima geração de garra de águia. Shan Zishen conseguiu aprender todas as técnicas. Por admirar a associação Jingguo, iniciada por Wu Yuan Jia, Shan Zishen foi para Xangai com Lao para ingressar na associação Jingguo e espalhar o conhecimento da garra de águia lá. Lao era sobrinho de sangue de Lao Kaimen, então ele aprendeu com seu tio desde muito jovem. Quando Lao chegou a Xangai, a primeira coisa que fez foi ir à sede da associação Jingguo para ensinar. Nesta associação, todos eram obrigados a conhecer as 10 formas básicas de Jingguo. Depois disso, eles poderiam aprender um dos 5 estilos de Kung Fu ensinados naquela associação. Com o tempo, Lao se tornou o instrutor assistente do Garra de Águia de Shan. Em 1924, a Associação Jingguo foi iniciada em Hong Kong. A associação queria enviar um professor da sede em Xangai para ir a Hong Kong para ensinar, e Shan Zishen foi selecionado. Consequentemente, Lao permaneceu em Xangai e se tornou o professor principal da Associação Jingguo, onde treinou muitos alunos bem-sucedidos. 2 anos se passaram e a Associação Jingguo abriu uma escola em Futian, que fica no sul. Lao foi enviado para esta escola. Em 1929, Shan Zishen deixou Hong Kong e voltou para o norte da China. A Associação Jingguo em Hong Kong ficou sem um professor de garra de águia. Esta situação permitiu que Lao fosse para Hong Kong e assumisse o cargo de professor. Lao chegou a Hong Kong e atraiu muitos estudantes. Ele levava seu trabalho a sério e trabalhava pacientemente individualmente com seus alunos. Nesta época, 3 professores famosos do norte que ensinavam em Hong Kong eram Kan Tak-oi, Ip Yu e Ting Lao. Como esses 3 mestres eram da mesma vila de Huibei e eram muito habilidosos em seu Kung Fu, a comunidade nomeou esses mestres de 3 heróis de Huibei. Eles eram muito bons amigos e estavam sempre juntos. Em 1931, Lao foi convidado para chefiar a Associação de Arte Marcial a Yunnan, onde Lao lecionou por mais alguns anos. Em 1933, Lao recebeu um convite para ser instrutor-chefe do exército Guandun. Ele aceitou o convite. Não muito tempo depois, Lao deixou de lecionar para os militares e voltou para Hong Kong. Ele abriu sua academia de garra de águia. Logo depois que Lao abriu sua escola, os japoneses invadiram a China. Embora Lao tivesse muitos alunos e fosse um cidadão fiel, ele decidiu fechar sua escola e lutar por seu país. Ele lutou na linha de frente e foi o criador do 19º Regimento de Exército Daidu, Grande Espada. Lao continuou a lutar na linha de frente até a rendição do Japão. Após a guerra, Lao mudou-se para Guangzhou. Em 1949, Lao mudou-se com a família para Hong Kong.
Ele continuou a ensinar e espalhar a garra de águia. Nessa época, o Sindicato dos Restaurantes de Hong Kong o convidou para representar o estilo do norte de Kung Fu. Em 1954, Lau, Li Zhenshen e Dong Ying-kit foram convidados para julgar a primeira partida de Lei Tai em Hong Kong. Um mestre da Garça Branca desafiou o mestre de Tai Chi. Este foi um evento muito emocionante. Durante este evento, Lau e Dong Ying-kit foram convidados a fazer uma demonstração de sparring. O dinheiro deste evento foi doado para a caridade. Quando Lau voltou, ele adoeceu com pneumonia. Por mais de 2 meses ele permaneceu na cama até se recuperar. Seu médico recomendou que ele evitasse trabalho pesado e estresse, então ele decidiu ficar em casa e ensinar a seus filhos as técnicas da garra de águia. Também durante este tempo ele escreveu o livro Shaolin Garra de Águia Fan Tzi Kung Fu e as 108 técnicas de Tina. Lau terminou metade das 108 técnicas Tina. Sua filha mais velha Lily Lau e seu irmão Francis terminaram o livro. Quando Lau sentiu que estava totalmente recuperado após descansar por alguns anos, ele finalmente voltou para Hong Kong. Lau ainda estava determinado a espalhar o conhecimento da garra de águia. Então ele restabeleceu sua academia e mais alunos se juntaram a ele. Em 17 de março de 1964, Mestre Lau faleceu aos 62 anos de idade. Ele começou sua jornada de Xangai e viajou para o sul quando tinha 22 anos. Ele difundiu as técnicas da garra de águia por quase toda a sua vida. Após a morte do grão-mestre Lau, sua filha mais velha, Lily Lau, assumiu sua posição e se tornou a 8ª geração do grão-mestre da garra de águia. Portanto, determinada a continuar o sonho de seu pai, ela continuou ensinando ao longo dos anos por 37 anos, espalhando a garra de águia. Grão-mestre Lily Lau atualmente tem escolas em todo o mundo, Estados Unidos, Porto Rico, Brasil, Inglaterra, Hong Kong, Egito, Grécia e China. Mestre Lily Lau viaja frequentemente para essas escolas onde apresenta seminários e workshops anualmente. Características das técnicas e treinamento da garra de águia. Esse estilo é famoso por técnicas com a mão em forma de garra de águia, que pode ser usada para atacar ou agarrar um oponente. Também é conhecido pelo sistema chamado 108 técnicas de travamento conjunto de Tina. Tina, para quem não está familiarizado, são as técnicas de chaves e travamentos das artes marciais chinesas. Esta é uma série de 108 técnicas diferentes, ensinadas aos alunos que se concentram em bloqueios, golpes, ataques de ponto de pressão e como combater esses ataques. O estilo tem muitos treinamentos para fortalecer os dedos da mão. O objetivo é que a mão tenha a força de uma garra de águia. Essas técnicas são compostas por elementos como agarrar, atacar, capturar, segurar, separar os tendões, deslocando as articulações, atacar precisamente os pontos de pressão, parar a respiração, posições de mudança rápida e pular e cair no chão. A estratégia de luta da garra de águia é construída e refinada através dos 5 métodos e os 7 princípios de luta, que são uma combinação de 2 palavras-chave do conceito de luta 1, 2, 3, que são: os olhos devem ser nítidos e penetrantes, a mente deve estar calma e alerta, as mãos devem ser flexíveis e mudar rapidamente, o trabalho de pés deve ser ágil e rápido, o corpo deve ser flexível e coordenado. Os 7 princípios de luta são: agarrar e golpear, agarrar e controlar, separar os tendões e quebrar os ossos, selar as veias, interromper o fluxo de ar e sangue, garrar e pressionar e bloquear e redirecionar, evadir girando e pular para evitar, atacar pressionando e empurrar e ceder a mão e cair suavemente. O conceito de luta 1, 2, 3 é um aspecto avançado da estratégia combativa da garra de águia e é baseado nos seguintes pontos: teste a habilidade do oponente, destruir o adversário e vença a luta rapidamente. Essa estratégia combativa parece simples, mas exige conhecimento e ousadia para ser executada. Garra de águia incorpora uma grande variedade de armas em seu currículo. Estas são geralmente categorizadas como armas longas, armas curtas, armas duplas e armas articuladas. O sistema também incorpora métodos de treinamento especializados para o fortalecimento interno, que envolve vários exercícios respiratórios. O Neigong também é um aspecto essencial da arte. Garra de águia Kung Fu é uma arte marcial conhecida por suas mãos poderosas e endurecidas, bem como por seu Tina e treinamento de armas. É um estilo de luta eficaz, uma arte marcial completa com endurecimento corporal, luta no solo, agarres, luta corpo a corpo, chutes, arremessos e domínio de armas. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.